Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje nós vamos findar a parte no que tange ali aos conceitos de internet, de intranet, e vamos responder aqueles exercícios marotos, aqueles exercícios bem bacanas para que você eventualmente veja a sua evolução e possa constatar que você está realmente aprendendo. Imagina o seguinte, vamos lá. Vamos recapitular o que é internet e o que é intranet, tá? Internet, aqui vai ser, o começo vai ser só pra gente recapitular. Internet versus intranet. Eu não vou adentrar tudo, tá? Porque eu não tô viçando. Mas é só pra gente dar uma recapitulada e pegar o fio da meada da nossa aula de hoje para você responder a questão. Quando a gente fala de internet, eu tenho que internet é uma rede pública, beleza? Internet é uma rede pública, ao passo que intranet é uma rede privada. Então, ó, nesse caso aqui, você já não pode dizer que são sinônimas. Neste caso aqui, você já não pode dizer que são sinônimas, porque uma é pública e a outra é privada. Legal, professor, vamos para frente. Outro ponto, internet é uma rede mundial de computadores, ó, rede mundial de computadores, Ainda pode dizer que são, dentro da internet, são redes, essas redes, elas são independentes, elas são autônomas, elas são distintas e elas estão interconectadas, beleza? São redes independentes, são redes autônomas e são redes distintas e essas estão interconectadas. Intranet é uma rede de acesso restrito, ó, rede de acesso restrito. Essa restrição pode ser através de uma senha. Isso aqui tudo é revisão, por isso que eu estou indo mais rápido, tá? Ou através de um endereço IP. Beleza. A intranet é uma rede. Vai conversando comigo, vai falando. Eu vou falando e você vai tentando aí já lembrar, buscar na sua memória. Intranet é uma rede circunscrita aos limites internos de uma empresa, aos limites internos de uma empresa. Rede circunscrita aos limites internos de uma empresa. Uma rede corporativa. Rede corporativa. Então, ó, rede pública, rede mundial de computadores, aqui na internet agora, rede independente, autônoma, distinta e interconectadas. Utiliza-se da comutação de pacotes, utiliza-se da comutação de pacotes. Eu tenho ali um protocolo padrão para comunicação. Eu tenho ali, ó, um protocolo padrão para comunicação. Qual é esse protocolo padrão, professor? Protocolo TCP/IP. Beleza. O que eu tenho aqui, ó, na intranet? A intranet utiliza-se dos mesmos protocolos, da internet, podendo ter os mesmos tipos de conteúdo. A intranet poderá, esse aqui eu vou botar de laranja, a intranet poderá ser ligada à internet.
Trocou poderá por deverá, obviamente fica equivocada. Eu vou já explicar, isso aqui vai ser importante para o desenrolar da nossa aula de hoje. Eu tenho que a internet ela vai ter 3 níveis de navegação, ó, 3 níveis de navegação. Quais são, professor? Quais são os 3 níveis que a gente tem aí, ó? Vamos lá, bonitão. 3 níveis, o nível superficial, que é a Surface Web. Surface Web. Eu vou ter aqui qual, professor? Eu tenho a Deep Web e eu tenho aqui a Dark Web. Legal demais. Então eu tenho 3 níveis de navegação. Beleza, aquele momento do printão maroto. Aquele momento do printão maroto que a gente vai ter aí, professor. O momento de você estar seguindo o professor na rede social. Hoje nós vamos falar de alguns pontos que ficaram pendentes no nosso último encontro. Quais são os pontos que ficaram pendentes, professor? Vou passar aquele traçozinho maroto aqui, ó. Vou passar aquele traçozinho maroto aqui, que nós vamos falar o quê? Vamos falar sobre uma tal extranet. Vamos falar de uma tal extranet. Tranquilo? Então, o que a gente tem dentro deste cenário, professor, de uma extranet? Vamos entender como é que isso funciona. Extranet vai ser uma extensão, extranet vai ser uma extensão da intranet. Vai ser uma extensão da intranet. Como é isso, professor? A intranet, ela é uma empresa, ela é um meio interno. Imagina que uma intranet. Imagina que uma intranet é uma empresa. Nome vai ser um sex shop de exemplo, tá? Seu Prazer. Seu Prazer, assim, ó. Aí, o homem sabe fazer o marketing dele, ó. Seu Prazer. Imagina aí, sex shopzão. Você criou um sex shop, você contrata pessoas para trabalhar nesse sex shop. Tranquilo. Tem aqui uma pessoinha. Tem aqui outra pessoinha, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Legal. Essas pessoas, elas estão dentro de uma intranet. Beleza, aqui é uma intranet. Só que eu preciso que estas pessoas, de uma delas, vá vender porta a porta. Imagina, você está aqui, oi, tem um produto aqui para o senhor. Então, eu preciso ter o contato com o mundo externo. O mundo externo é quem? É a internet. O mundo externo é a tal da internet. Legal demais, professor. O mundo externo é a internet. Então, para que eu possa conversar da internet para a intranet, ou ainda da intranet para a internet, eu preciso fazer isso através de um meio externo controlado. Disse aí para mim, professor, de novo. Meio externo controlado. Meio externo controlado. Eu preciso fazer isso através de um meio externo controlado, que é quem? A extranet. Então a banca pode cobrar essas duas nomenclaturas. É uma extensão da intranet ou ainda um meio externo controlado. Beleza? Meio externo controlado. É justamente isso. Eu estar na internet, querer conversar com a intranet ou vice-versa. Só que eu preciso de autenticação. Eu preciso autenticar-me. Não é qualquer pessoa. Essa pessoa ela precisa estar devidamente autorizada para fazer isto. Beleza? Então, extranet e extensão da intranet, um meio externo controlado. Próximo tópico que a gente vai falar é a tal da VPN. VPN significa Virtual Private Network. Virtual Private Network, ou seja, uma rede
privada virtual. Professor, para que eu posso utilizar a VPN? Eu posso utilizá-la, por exemplo, posso usar uma VPN para interligar intranets. Eu posso utilizar da VPN para interligar intranets. Imagina você o seguinte, que eu tenho duas sedes do método cavernoso, carreiras. Imagina aqui o método cavernoso, um curso para concurso. Método cavernoso, lá no Ceará, lá na minha terrinha. Imagina que eu tenho aqui o método cavernoso lá no Ceará. E aí eu tenho outro método cavernoso, um exemplo aqui bem massa, lá em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, que é onde eu estou gravando. Beleza. Eu preciso conversar com essas duas, eu preciso conversar esses dois. Eu posso usar um VPN? Pode. Como é que eu faço isso? Eu crio um túnel. Ou seja, eu faço esta conversação através de um tunelamento. Através de um tunelamento. Um tunelamento geralmente criptografado. Então eu vou utilizar esse túnel para enviar as informações. Aqui no externo tá o quê? Tá a internet. E eu vou usar isto aqui para enviar as informações. Por estar criptografado, eu tenho aqui uma maior segurança. Por estar criptografado, eu tenho assim uma maior segurança. Beleza, vou apagar aqui e nós vamos seguir, tá? Vou apagar aqui e nós vamos seguir. Vamos falar sobre as redes. Nós vamos falar sobre as redes no que tange a parte geográfica. Beleza? Nós vamos falar aqui sobre abrangência. Vamos falar aqui sobre abrangência. Abrangência. Como assim, professor? Nós vamos ter rede do tipo LAN. Nós vamos ter redes do tipo MAN. Nós vamos ter redes do tipo WAN. Nós vamos ter redes do tipo SAN. Nós vamos ter rede do tipo PAN. Beleza, professor. Show demais. LAN, MAN, WAN, SAN, PAN. MAN, WAN, LAN, SAN, PAN. Professor, isso aí é complicado para mim, professor. Não entendo não, mas vamos lá, vamos entender. LAN, Lzinho aqui, ó. Esse L você vai relacionar a parte de local. Local, área, network. Local, área, network. Ou seja, é uma rede local. LAN é uma rede local. A banca vai te perguntar qual vai ser a abrangência desta rede. A banca vai te perguntar qual vai ser a abrangência dessa rede. Se é uma longa abrangência, se é longa, se é média ou se é pequena. Ela é uma rede de pequena abrangência. Ela é uma rede de pequena abrangência. Quando a gente fala em MAN, MAN vem de Metropolitan. Metropolitan. Área Network. Área Network. Ou seja, o que é aqui, professor? É uma rede metropolitana. O que a banca vai perguntar? Qual é a abrangência? Se é pequena, se é grande ou se é média. Ela é de média abrangência. É uma rede que vai interconectar metrópoles, cidades equidistantes, ó. O WAN vem de WID, cuidado para não achar que é o Word, mas não é. É o WID Area Network. Essa redezinha aqui, bebês, ó. Essa redezinha aqui, ó, ela é work. Ela é sem limites geográficos. É onde o globo alcançar. Sem limite geográfico. É igual a TIM, sem fronteiras. Sem limites geográficos. Tranquilo? Aqui está contida a tal da internet. A internet é uma WAN. SAN, professor, esse S vem de storage. Esse Szinho vem de storage.
Ou seja, ela é uma rede endereçada para a ideia de armazenamento. É uma rede utilizada para armazenamento. Eu ainda tenho aqui, ó, a tal da PAN. Professor, a PAN que eu conheço é a lá do Dragon Ball. A PAN, professor, a PAN. Não, mas nesse caso esse pezinho vem de personal. Quando você vai na academia e você contrata um personal trainer, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um treino personalizado para você. É justamente isso. A PAN ela é uma rede pessoal, uma rede bem pequena. A gente pode citar aqui uns exemplos. Ó. A gente pode citar aqui o infra vermelho como sendo um exemplo de PAN. E a gente pode citar aqui o tal do Bluetooth. A gente pode citar aqui o tal do Bluetooth, beleza? Então aí estão as redes no que tange a parte da abrangência. Aquele momento do printão, bonitinho, show de bola, para você seguir o professor na rede social aí. E agora a gente vai testar o seu conhecimento. A gente vai testar o seu conhecimento, saber se você está safo ou não está safo no que tange a parte de internet e intranet. Agora a gente vai responder uns exercícios marotos. Joga a primeira questão aí dentro da sua telinha. Primeira questão. Olha o que diz aí a primeira questão, ó. Assinale, vamos lá, sentei aqui para ficar mais melhor, que nem diz o outro, ó. Assinale, bonitinho aqui, ó. Assinale a alternativa que contém um protocolo, eu gosto de botar esse realçador aqui, ó. Um protocolo de quê? De transferência de arquivos entre computadores, ó. Um protocolo de transferência de mensagens de correio eletrônico. E um protocolo para resolução de encontrar o endereço IP referente a um dado nome de domínio. Beleza, então vamos lá, vamos por partes aqui, ó. Qual é o protocolo? Qual é, professor? O protocolo responsável... Ficou horrível isso aqui, né, professor? Qual é o protocolo? Protocolo responsável pela transferência de arquivos. Qual é o protocolo responsável pela transferência de arquivos, professor? O protocolo responsável pela transferência de arquivos é o protocolo FTP. FTP significa File Transfer Protocol, ó. File Transfer Protocol. E quando eu falo nesta transferência de arquivos, essa transferência pode acontecer de duas maneiras. Ou ela vai acontecer via download, quando eu baixo um arquivo, ou ela vai acontecer via upload, quando eu subo um arquivo. Então eu tenho aqui essas duas possibilidades, beleza? Show de bola? Então neste caso aqui, a gente tem o protocolo já, o tal do FTP. Olha aí, ó. Olha o que ele tem aqui, bonitinho. Vamos lá, o próximo é protocolo de transferência de mensagem de correio eletrônico. Quais são os serviços endereçados ao correio eletrônico? Você vai ter o SMTP, você vai ter o POP, perdão, ou POP3, e você vai ter o IMAP, beleza? Você vai ter estes carinhas aí, ó. Você vai ter o tal do SMTP, você vai ter o POP e você vai ter o IMAP. Você vai ter esses carinhas aí, ó. Vamos lá, professor. O que a gente tem aí, ó? O SMTP, ele vai ser o cara responsável pelo envio de e-mail, ou envio de mensagem, beleza? Envio de e-mail ou envio de mensagem. Lembra lá, ó, sua mensagem tá partindo. Esse Szinho aqui, ó, você vai associar a parte de saída, beleza? Você vai associar aqui, ó, a parte de saída. O POP3 e o IMAP, neste caso aqui, são utilizados ou serão utilizados
para o recebimento de e-mail. Tudo isso aqui você já viu, tá? Tudo isto aqui você já viu. Tanto o POP3 quanto o IMAP são protocolos de recebimento de e-mail ou recebimento de mensagem. Qual é a diferença para a gente recapitular? O POP3 puxa do servidor, o POP3 puxa do servidor e armazena a mensagem no computador. Então, com o POP3, a mensagem vai ficar armazenada no computador. E o IMAP mantém a mensagem armazenada no servidor. Porém, caso o usuário queira, além de colocar essa mensagem no servidor, ele também poderá salvar essa mensagem localmente, caso ele queira. Beleza? Então a gente já matou o primeiro, matou o segundo, e a resolução dos nomes de domínio, professor. O cara responsável pela resolução dos nomes de domínio, vamos colocar bem aqui, ó, é o DNS. O DNS, ele faz o quê, ó? Deixa eu apagar isso aqui. O DNS, ele traduz, o DNS traduz o IP em URL e vice-versa. Lembra lá que a gente fez aquele paralelo? Me joga grandão. Lembra lá que a gente fez aquele paralelo? Imagine que você utiliza o DNS, eu não te conheço pelo seu CPF, eu te conheço pelo tu nombre. Tu nombre em espanhol. Eu te conheço, tu não conosco pelo tu nombre. Eu te conheço pelo teu nome, não pelo teu CPF. É justamente isso. O DNS, ele faz com que você apenas precise decorar a inscrição de fácil memorização, a URL, e não o endereço IP. Bota a questão na tela aí, ó. Então vamos lá. Feito todo este aparato, o que nós vamos ter aí, professor? Protocolo de transferência de arquivos é quem? FTP. Protocolo responsável pela transferência de correio eletrônico SMTP, e o tal de protocolo para resolução de nomes é o tal do DNS, portanto, a alternativa A de A mais tarde, A de hambúrguer. Beleza, professor? Vamos lá. 2. Olha mais um aqui, questãozinha muito marota para você, ó. Analise as afirmativas abaixo em relação aos protocolos e serviços de internet, professor. Ó, vamos lá. Nesse caso, a gente tem, ó, primeiro item, o protocolo FTP, File Transfer Protocol. Vamos primeiro analisar todos os itens. Na sequência, a gente vai destrinchá-los, ó. O protocolo FTP, File Transfer Protocol, é utilizado pelos servidores de correio eletrônico para a transferência das mensagens de correio eletrônico. Deixe ele em stand-by. 2. IMAP e POP são protocolos utilizados para que os clientes de correio eletrônico enviem e recebam mensagens de servidores de correio eletrônico. 3. SMTP é um protocolo desenvolvido para garantir a transferência de mensagens de correio eletrônico de forma eficiente e confiável. 4. Quando digitamos o endereço URL de um site em um navegador, ele irá fazer uso de protocolo DNS para traduzir o nome do host para o endereço IP. Agora vamos analisar, filho. Vamos por partes igual nosso amigo Jack, o Estripador. Olha o primeiro ponto aí, ó. O protocolo FTP, que a gente já bem viu, é utilizado, vamos botar aqui tudo bonitinho, ó. É utilizado pelos servidores de correio eletrônico. Deixa eu botar em vermelho para você ver melhor. Vamos botar aqui em vermelho. Clica em mundo. A mesinha não tá ajudando o pai hoje. Correio eletrônico, não, filho. Não, bebê. Não confunda a grande obra do mestre Picasso com o grande Picasso do mestre de obras. Não confunda. O FTP é o protocolo responsável pela transferência de arquivos. Servidores de correio eletrônico usarão SMTP, POP3 e o tal do IMAP, beberes, ó. Beleza? Então esse itemzinho aqui, ele é false, ele é falso.
Sabendo de que ele é falso, o que você vai fazer? Eliminar o máximo de itens possível. Professor, sabendo que um é falso, não pode ser A. Não pode ser AD. Já matou 2. Já fica aqui, por exemplo, você já tem aqui a possibilidade de 33,3333% de chance de acertar essa questão. Já aumentou. Era 20, né, que são 5 itens, agora são 33,333. Já deu uma melhorada substancialmente. Vamos pro item 2. Botar aqui o realcezinho, ó, bonitinho. Vamos lá. IMAP e POP3 são protocolos utilizados para que os clientes de correio eletrônico enviem e recebam. Olha, filho, enviem. Não, bebezinho, por favor. O IMAP e o POP3 são de quê, filho? São de recebimento e somente de recebimento. Qual é o protocolo de envio? É o tal do SMTP. Quem envia é o tal do SMTP. Então, neste caso, observe com o tio Túlio, observe. IMAP e POP3 são protocolos utilizados para enviar? Não, apenas para receber. Portanto, esse item 2 ele está também equivocado. Estando esse item 2 equivocado, dá para eliminar a B e dá para eliminar a E. E morreu Maria para A. Beleza, ficou facinho, ficou o gabarito. É aquela ideia, é ter estratégia. É você ter extraterria para poder responder as questões. Beleza? Tendo estratégia fica tudo mais simples, ó. SMTP é um protocolo desenvolvido para garantir a transferência de mensagens de correio eletrônico de forma eficiente e confiável, professor? Sim, verdade. Verdade. SMTP, transferência de mensagem de correio eletrônico. Correio eletrônico, perfeito. E lindinha ipsilíteres aqui. 4. Quando digitamos o endereço URL em um site, em um navegador, ele irá fazer uso do protocolo DNS para traduzir o nome de um host para o endereço IP. Verdade. 3 e 4, gabarito, letra C de vassoura. Beleza? C de vassoura. Vamos para a terceira questão, filho. Ó. Essa terceira questão, ela é uma questão para semicabaço. Professor, o que é mesmo semicabaço? Semicabaço é o cara que está começando agora. É o cara que ele ainda não sabe nem o que é um mouse. Ele acha que mouse é a tradução em inglês de rato ainda. Esse é o semicabaço. É o tapadão. É o neófito. É o cara que está ali começando agora. Ele está engatinhando. Olha aí, ó. Como é denominado o ato de baixar dados. Vamos lá, filho. Quando eu uso o protocolo FTP, que é o protocolo responsável pela transferência de arquivos, eu tenho de lembrar o seguinte, que o FTP eu só tenho como transferir arquivos ou baixando, fazendo download, ou fazendo um upload. Ou eu baixo arquivos, ou eu subo arquivos, ou eu baixo arquivos, ou eu subo arquivos. Lembrando que a velocidade de download e upload são velocidades diferentes. Beleza? São velocidades diferentes. Download, baixar arquivo. Importante, né, cara? Às vezes o aluno, às vezes você é semicabaço e aí eu já vou explicar isso aqui porque pode pegar sim, sem nenhum problema. E upload é subir um arquivo. Subir arquivo. Viu? Não se preocupe se você ainda não sabia disso. Você está aqui para saber mesmo. Esse aqui é o momento de você errar. Tá? A gente brinca, a gente joga, mas a gente se ama. Tem aquela música. A gente brinca, a gente chora, mas a gente se ama. Depois da cama fica tudo bem. Depois é isso aqui. Tem que é o momento de errar agora. Vamos lá. Como é denominado o ato de baixar dados da internet para um computador? É o tal do download. Professor, eu comecei a baixar desde a época do baixo aqui, ó. Desde a época do 4Shared. 4Shared. Professor, não é 4Shared, não é full shared. Eu comecei a chamar de 4Shared e foda-se. Mas eu comecei a chamar Google também, Google.
baixar aqui, eu tô acessando o Google. Olha a 4, vamos lá. Essa é buena. Identifique quais, vou botar aqui o real saudoszinho, ó. Identifique quais das seguintes afirmativas a respeito de internet e intranet são corretas. Quais são corretas aí, professor? A internet é uma rede de longa distância WAN, enquanto as intranets são redes locais. Intranet, rede local? Não, bebê. Não, bebê. Não, não. Beleza? As intranets, cuidado para não confundir com as redes locais. Redes locais é uma LAN, Local Area Network. Quando eu falo em intranet, eu estou me referindo a um âmbito corporativo de ser uma rede privada, uma rede interna circunscrita de uma empresa circunscrita aos limites internos de uma empresa. Portanto, esse item aqui está equivocado. Se este item aqui está equivocado, eu posso eliminar o item A. Posso eliminar o item D. Ficou feio isso aqui, né, cara? Ficou parecendo as minhas ventas. 2. E posso eliminar o item E. Quando a coisa tá feia, a mãe diz: tá fazendo isso aqui, tá igual tuas ventas. Eu digo: mamãe. Ó, e o item E eu posso eliminar. Que é isso, cara? Tá complicado. Por isso que eu gosto de quadro branco, meu irmão. Por isso que eu não gosto disso aqui. Isso aqui é mó Nutella. Por isso que eu não defendo. Ficou 50-50 aqui. 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Aí ele vem, ó. Vamos lá, seguindo. 2. As intranets utilizam... Vamos botar aqui o verdinho para você ver de perto, ó. O verde. As intranets utilizam os mesmos protocolos de comunicação utilizados na internet. Verdade. Verdadeiro. Perfeito. Vamos lá, o item 2 está correto, não dá para eliminar nenhum. As intranets são redes privadas, enquanto a internet é rede pública. Opa, bonitão mesmo, item 3, ó. Já dá para ter o gabarito. 2 e 3 estão corretos. Aí ele diz aqui no item 4, ó. A intranet interliga várias intranets. Não, a internet interliga-se redes distintas, independentes e autônomas para formar a teia mundial. Portanto, deixa eu botar aqui em vermelho para você ver melhor que a C não é. Gabarito, letra B de Papaléguas. Na nossa quarta questão, letra B de Papaléguas. Questão número 5, vamos lá. Olha o que diz a questão de número 5. Assinale a alternativa correta a respeito das diferenças e semelhanças entre internets e intranets. Beleza, professor. Vamos lá. Item A. As intranets empregam versões modificadas dos protocolos utilizados na internet? Não, filho. A intranet utiliza-se de quê? Dos mesmos protocolos e não versões modificadas. Por favor, não vai dar mole. Beleza? Então não pode ser o item A. B. As intranets utilizam esquema de identificação dos computadores diferentes. Sempre que eu diferenciar isso aqui, vai ficar o item equivocado, tá? Por favor, não errem isto daí. Não errem isso daí. Me joga grandão. A intranet, vou falar bem devagarzinho. A intranet utiliza-se dos mesmos protocolos da internet e pode conter os mesmos tipos de arquivo. Então, qualquer afirmativa que for divergente disso, você pode marcar o item errado, tá bom? Bota a questão na tela. Olha o que ele diz no 1, pra você ter noção do que eu acabei de falar, ó. As intranets empregam versões modificadas. Não. As intranets utilizam esquema de identificação dos computadores diferentes do da internet. Não. C. Intranets exigem que o usuário se identifique ao estabelecer uma conexão, enquanto na internet não é efetuada a identificação do usuário. Deixa essa aí de stand-by. D. Serviços disponíveis numa intranet
são acessíveis a um grupo restrito de assinantes que pagam uma taxa? Não, bebê, não existe isso aqui. E serviços disponíveis em uma intranet podem ser acessados usando as mesmas aplicações empregadas para acessar a internet. Um navegador web, por exemplo. Olha aqui que bonita essa item é aqui, ó. Esse item está lindão, está perfeito. Então, assim, quando você se deparar com uma questão desse tipo, que tem um item que pode levar a tua dúvida, me joga grandão. Você pode pegar uma questão que leve essa dúvida, por exemplo, a C, você vai ler as outras, deixa um pontinho lá e vai ler as outras. Você vai ver que se houver um gabarito bem melhor, ele vai estar mais completo, ele vai estar mais coeso, ele vai estar mais correto do que os outros. Então, você vai marcar, obviamente, esse que tiver mais correto. Bota a questão aí, no exemplo desta aqui, na letra E, beleza? É o gabarito aqui da nossa quinta questão. Vamos seguindo. Olha o que diz a questão de número 6, ó. Dá pausa no vídeo você que está me assistindo agora e tenta resolver. Dá a pausazinha e tenta resolver. Quando você conseguir resolver, você despausa que eu vou explicar. Vou ficar em posição de pausa. Sou lindo, né? Olha aí, ó. Olha o que ele diz. A internet... Esse professor é doido. A internet é considerada uma... Vamos lá. Internet é considerada uma... Alternativa A, rede privada. Eita, professor, rede privada. Vamos ler todos os itens antes da gente fazer o desmembramento. Rede privada na qual é necessário pagar uma taxa a um provedor para ter acesso à rede. B, rede segura, ou seja, uma mensagem enviada através da rede pode ser lida somente pelo destinatário da mensagem. Aí ele continua. C, rede anônima na qual os usuários não são identificados ao acessar a rede e ao utilizar os seus serviços. D, rede de interconexão que interliga diversas redes locais e metropolitanas de modo a integrá-las em uma rede de longa distância com abrangência mundial. E é rede pública, ou seja, os computadores a ela conectados podem ser acessados por qualquer usuário na rede. Agora sim, vamos fazer aquela análise de item a item. Ó. Rede privada, nem a pau, Juvenal. Nem a pau. É uma rede pública, então não pode ser a letra A. B, rede segura? A internet é uma rede segura? Não, pessoal. Ou seja, uma mensagem enviada através da rede pode ser lida somente pelo destinatário? Também isso aqui cai por terra, tá? Rede anônima, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nada a ver. Rede de interconexão, vamos botar o verdão aqui, ó, vamos botar o verdão para você ver de perto. Rede de interconexão que interliga diversas redes locais, redes metropolitanas, de modo a integrá-las em uma rede de longa distância com abrangência mundial. Olha aí. Temos um gabarito. Professor, mas eu li essa alternativa E e ela está muito bonita. Vamos aqui analisar E? Vamos. Rede pública. Sim. De fato é uma rede pública. Ou seja, os computadores a ela conectados podem ser acessados por qualquer usuário da rede. Vamos lá. Tem teu computador aqui que está conectado à rede. Qualquer pessoa pode acessar teu computador. Olha o dedinho, ó. No, noni? Não, filho, não pode. Então esse item E fica errado por isso, embora a internet seja uma rede pública. Sigamos, pau na máquina, questão número 7. A empresa XPTO utiliza correio eletrônico, beleza, professor, utiliza correio eletrônico para a troca de mensagens com seus clientes externos. A comunicação desse tipo de sistema de troca de mensagens utiliza qual? A gente já viu aqui, filho, ó. Utiliza qual? Utiliza-se do tal do SMTP. Sua mensagem tá partindo. Aqui o tal do World Wide Web. Aqui, ó, Hypertext Markup Language, que é a linguagem de marcação de hipertexto.
O SSH é o protocolo utilizado para quê, professor? Para realizar um acesso remoto com o uso da criptografia. E o FTP é um protocolo de transferência de arquivos. Na sétima questão, gabarito, letra C de vassoura. Oitava questão, filho, vamos lá. Sites cujos endereços são iniciados em HTTPS garantem maior grau de segurança no acesso à internet quando comparados com aqueles iniciados em HTTP. Vamos lá. Eu tenho dois protocolos. Eu tenho o HTTP e o HTTPS, professor. Massa. Tem esses dois caras. Tem diferença? Certeza que tem. O HTTP e o HTTPS, o HTTP e o HTTPS têm a mesma funcionalidade, certo? Qual é a funcionalidade? Transferir hipertexto. Ou seja, carregar páginas da internet, certo? HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. HTTPS significa Hypertext Transfer Protocol Secure. Beleza, professor, massa demais. Então, o que a gente tem aí, professor? Quando eu falo... Caiu a caneta aqui. Quando eu falo no HTTP e o HTTPS, eles têm a mesma funcionalidade. Que é o quê? Carregar páginas da web. Beleza? Carregar páginas da web. E o HTTPS? Também. Carregar páginas da web. Beleza, professor. De modo seguro. Esse aqui, de modo seguro. E nós vamos botar aqui entre aspas. Beleza? Nós vamos botar aqui entre aspas. Por quê? Nada na informática é absoluto. Sigamos. A diferença é que o HTTPS ele vai ter esse S de segurança, ou seja, ele tem um tal do SSL. Uma página que utiliza o HTTPS, vamos botar uma corzinha bem legalzinha aqui, ó, laranja. E uma página que utiliza, eu tava a cor e eu botei a mesminha, retardado mental. Então, a mesma forma que eu vou ter aqui esse negocinho, significa dizer o quê? Significa que a página ela vai fazer uso da criptografia. Uma página vai fazer uso da criptografia. Se faz uso da criptografia, automaticamente eu vou lembrar do princípio da confidencialidade. O que diz o princípio da confidencialidade? Diz que somente pessoas autorizadas terão acesso à informação, não permitindo assim a visualização de terceiros. Então, o HTTPS não permite. O HTTPS não permite a visualização, de terceiros. O que a gente pode inferir com essas afirmativas sobre o HTTP? Que o HTTP não faz uso de criptografia, não faz uso de criptografia. Logo, por ele não fazer uso de criptografia, ele permite a visualização de terceiros. Ele permite a visualização de terceiros. Então, vamos analisar a questão? Vamos, professor. Sites cujos endereços são iniciados por HTTPS garantem maior grau de segurança no acesso à internet quando comparados com aqueles iniciados por HTTP. Assinale a alternativa à opção que apresenta um fator relevante para a disseminação dos protocolos HTTPS, ou seja, criptografia das mensagens. Gabarito aí, ó, letra A de A mais tarde. Olha aí, professor. Vamos nós, sigamos. Vamos, o que a gente tem aí, professor? O que nós temos aí? O que nós outros temos? Legal. Ah, mas que massa, dá pra mexer assim, mano. Que legal. Nem sabia. 9. Eu sou me acostumando com essas tecnologias. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de rede que, tratando-se em rede de computadores, pode citar uma rede interna, utilizada especificamente no mundo corporativo.
Esse tipo de conexão tem como principal característica o acesso ao conteúdo geralmente restrito, sendo possível acessá-lo apenas através de esquemas especiais de segurança. E aí, professor? Agora, caso ocupa uma jumenta. Vamos ler a questão? Bora. Vamos lá. Assinale a alternativa ao tipo de rede que, tratando-se de rede de computadores, pode-se citar a rede interna, utilizada especificamente no mundo corporativo. Esse tipo de conexão tem como principal característica o acesso ao conteúdo geralmente restrito, sendo possível acessá-lo através de esquemas especiais de segurança. Aqui é a tal da extranet. É o que, professor? É um meio externo controlado. É o meio externo controlado. É o que, ó? É a extensão, anote, é a extensão da intranet. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Vamos. O que ele diz, ó? Tipo de rede que, tratando-se de rede de computadores, pode-se citar a rede interna. Tá aqui. Utilizada especificamente no mundo corporativo. Esse tipo de conexão tem como principal característica o acesso de conteúdo geralmente restrito, sendo possível acessá-lo apenas através de esquemas de segurança. Extranet. Gabarito. Letra D. De maluco. Vamos para a 10 e última aí, ó. Essa 10 aí, ela é muito buena. Vamos lá. Olha o que diz a questão de número 10. O protocolo é responsável por atribuir o endereço IP para os dispositivos na rede. Assinale a alternativa que preenche a lacuna. Vamos lá. O FTP serve para quê? É o cara responsável pela transferência de arquivos. Legal. O DNS traduz o IP em URL e vice-versa. O HTTP a gente acabou de ver, serve para carregar páginas da web. O SSH, professor, serve para quê? Realizar um acesso remoto com o uso da criptografia. E o DHCP é o gabarito. Ó, o bizu lá. Qual é o bizu, professor? Aqui fica foda, professor. Tem que ser a canetona. O bizu. DHCP. É o tal do Dynamic Host Configuration Protocol. Mas com o bizu do tio Túlio, você vai lembrar de dar IP. É o cara responsável pela atribuição, é o carinha responsável pela atribuição de endereço IP. Essa atribuição, ela pode acontecer de duas maneiras, ó. Essa atribuição, ela poderá ser manual ou ela poderá ser automática. O tipo manual vai ser chamado de modo estático, e o automático vai ser chamado de dinâmico. Então, ó, Dynamic Host Configuration Protocol é o cara que dá IP, responsável pela atribuição de endereço IP. Essa atribuição pode ser manual ou automática. Manual vai ser chamado de estática, automática vai ser chamada de dinâmica. O protocolo, vamos ler a questão agora? Bora! O protocolo DHCP é o responsável por atribuir o endereço IP para os dispositivos da rede.
gabarito aqui, letra D de maluco. Me joga grandão e com isso, a gente passa a régua e fecha a conta e encerra mais um bloco referente à parte de internet. Eu espero do fundo de minha alma que você tenha absorvido o máximo de informações possível e você já sabe, quer aprender sem esforço? Vem pro Método Cavernoso aqui, missão dada é missão cumprida. Até o próximo bloco, instalação errada. Valeu, cuida que tá meidinha!